Olá, eu sou a Luca e aqui no Cada Caso um Caos a gente dá uma geral, em alguns artistas com um olhar voltado para o psicológico. Também com comentários do professor e psicanalista querido Mário Sérgio Picorelli. Produção e edição do Rafa Bolo da Pombo Produções. Só fotão! Hoje, atendendo a muitos pedidos, vamos falar aí do pai de uma geração, Julian Casablancas, do Strokes. Julian Fernando Casablancas nasceu em Nova York no dia 23 de agosto de 78. O Julian tem uma linhagem assim de primeira linha. O bisavô dele, o Fernando Casablancas, foi o cara que inventou uma máquina que fazia a linha com algodão. Ou seja, o cara só inventou a maquinaria têxtil para o mundo. O Julian é filho do falecido fundador da Elite Model, John Casablancas. Ele, o dono do mundo da moda. Só para você ter uma noção da capivara, ele que descobriu e agenciou a carreira de mulheres assim pesadíssimas, como Alessandra Ambrosio, Isabelle Fontana, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista. Praticamente o clipe de Freedom ali do George Michael todinho era dele. Agenciou a Drew Barrymore antes dela, imaginar que ia se apaixonar pelo baterista brasileiro Fabrício Moretti, da banda do filho. Foi o cara que ajudou a Gisele Bündchen a voar na gringa. Enfim, ele era o maior dos caras aí desse rolê todo. O John teve uma primeira esposa, aos 22 anos. Teve uma filha, depois se separou e aí sim casou com a mãe do Julian. Ela foi Miss Dinamarca em 65 e também foi a primeira modelo que o Mr. John representou, a belíssima Jeanette Christensen. Gata. Só um adendo. O logo da Elite foi pensado num desenho de uma piroca. O pai dele criou um império no mundo da moda, O lema dele era não se submeta a tendências, e sim a criação de tendências. O filho pegou bem essa letra, Os pais se separaram quando o Julian era bem novo, Ele tinha, 6 aninhos, assim. Nessa idade, ele já era amigão do futuro baixista do Strokes, o Nikolai Fraiture. Eles estudavam juntos, Iam aos jogos de beisebol, se divertiam a valer. O divórcio foi um baque, ele ficou péssimo, assim, ficou magoadíssimo, na verdade, Primeiro porque descobriu que o pai teve uma namorada enquanto era casado com a mãe. Adendo, o pai tinha 42 e a namorada 16, a Stephanie Seymour, que depois deu um perdido gostoso no John, que ficou sem a esposa e também sem o filho. Opa! Adendo. Essa Stephanie Seymour aí, rapaziada, essa bichona bonita da desgraça, que tava dando uma rabiscada no pai do Juliano ali no final dos 80, também viria a rabiscar o nosso querido amigo Axl Rose, vocal do Guns N' Roses, ali no comecinho dos 90, ali 91, ali na época que cabia os shortinhos no menino ainda. Inclusive, ela que é a fera que aparece nos clipes ali da Don't Cry, e da November Rain também. Ela é a noiva que aparece ali no final do clipe vindo a óbito. Ninguém entende muito bem o porquê. Você quer saber a minha opinião? Acha que ela meteu Londres, forjou a morte igual o Jim Morrison que tá cuidando de cavalo pra fugir das maluquices do Axl Rose que não são pouca não, ó. Vem no cardzinho aqui, vê o vídeo dele depois que tá bem recheado de maluquice. Em algumas entrevistas, o John disse que se sentiu um idiota por ter deixado a mãe do Julian, que ela era uma ótima companheira, Eles se davam super bem e, claro, sentia muito pelo distanciamento ali do Julian. Depois de vários anos, em 93, quando ele tinha 50 anos, ele se casou com a terceira esposa, a modelo brasileira Aline Mendonça Wermelinger, que tinha 17 anos quando casou. Pra você ter uma ideia, nessa fase, o Julian tinha 14. Nessa idade aí, ele, já bebia além da conta. No aniversário de 15 anos, o Julian pediu pro pai uma guitarra, o John disse que achou que essa vontade aí, de tocar, esse sonho de ter banda, era só uma desculpa pra não ter que trabalhar. E se você deixou de estudar música por qualquer outra desculpinha, agora não tem mais como fugir, hein? Tem a Music Dot, você sabe, Você pode estudar a hora que você quiser, fazer quantos cursos quiser, e é super acessível, Pros inscritos aqui do canal, tem planos de R$45 mensais, olha isso. É só você entrar em musicdot.com.br/promoção/Luca e aproveitar. Você já aprende a tocar logo na primeira aula, sem baço, sem enrolação. Acessa lá, depois me conta aí o que você tá achando, e tem cursos para quem tá começando do zero e também para quem já toca. Quem ajudou muito na educação musical do Julian foi o padrasto, A mãe casou com um pintor africano, Sam Adoki. O cara tem uns quadros, assim, belíssimos. Ele ama Jimi Hendrix e Doors, e quando o Julian conheceu o som do Jim Morrison, pirou. O Julian adora o padrasto, tanto que assim no Insta só segue ele. O Julian nunca curtiu muito colégio, então o pai, biológico, preocupado aí com a bebedeira, decidiu colocar o filho na mesma escola que ele tinha estudado, um internato, que para ele tinha sido assim uma experiência espetacular. Ele disse para o filho que os melhores momentos da adolescência foram nesse colégio, o Instituto Le Rosey. É apenas uma das escolas mais caras
do mundo. Foi lá que ele conheceu o futuro guitarrista do Strokes, né, o Albert Hammond Jr., filho do mestre, compositor, genial, de mesmo nome, premiado com Oscar, Globo de Ouro, Hall da Fama dos compositores, enfim, ele é o máximo. Depois procure saber. O pai dele compôs músicas assim, ó, pra Aretha Franklin, pra Whitney Houston, pra Diana Ross, pra Tina Turner, linda, diva, maravilhosa, máxima, pro Willie Nelson, pro Carpenters, enfim, o mestre Albert Hammond. Bom, depois o Julian foi para Nova York, né, estudar na mesma escola do escritor, o Truman Capote, aliás, esse filme é ótimo, e também da Paris Hilton, a Dwight School, e lá fechou a gig, né, conhecendo os outros dois futuros Strokes. O filho de uma família judia, que o pai tinha morrido quando o menino tinha 9 anos, novinho, começou a usar drogas, deu uma desandada e até foi preso por roubo aos 11 anos. Esse cara seria o guitarrista do Strokes, o Nick Valence. Aliás, só tem nome legal, né? E por fim, o filho de um engenheiro nuclear italiano, casado com uma brasileira. O filho é o batera brasileiro, o eterno ex da Drew Barrymore, o Little Joy, Fabrizio Moretti. E eles ficavam ali imitando aquela dança de cobra do Axl Rose, né, ouvindo Velvet Underground e sonhando em ter uma banda que soasse como se fossem uns caras do passado que viajaram para o futuro e gravaram um som. Conseguiram. O Julian não chegou nem a terminar o ensino médio, só queria saber mesmo de fazer um som e não tinha outros sonhos, né? A família era extremamente rica. A mãe também ajudou, assim, muito na divulgação do Strokes. Em 2001, com 23, ele gravou o EP The Modern Age, que tinha o som do mesmo nome, né? Também a já clássica Last Night e Barely Legal. Pronto, a partir disso foi aquele esquema. Voaram, né? Os caras viraram os pais de uma geração. Lançaram This Is It, com aquela icônica capa, né, do fotógrafo Colin Lane, né? Muita gente achou que foi uma capa super pensada, mas foi o oposto. A namorada do fotógrafo estava saindo do banho, o Colin viu ali um par de luva de couro da Chanel, que um estilista tinha deixado na casa dele, tirou ali umas 10 fotos da anca lateral da agora ex-namorada e pronto! Saiu a capa de um dos álbuns mais importantes da década. Depois desse lançamento, o Strokes voou. É uma banda que já tem 20 anos, né? 6 álbuns, sendo o mais recente lançado em 2020, o The New Abnormal, que ganhou o Grammy de melhor disco de rock. Paralelo a todo esse sucesso, em 2013, o Julian também criou a banda The Voids. O Strokes já foi muito criticado também por fazerem uns shows meio sem saco, né? E ao mesmo tempo já fez outros memoráveis. O Julian sempre com aquela postura meio, tô sempre de saco cheio, tô com sono. Na vida pessoal, o Julian casou em 2005 com a ex-produtora do Strokes, a Julia Joslin. Tiveram 2 filhos, o Carl, né, em 2010, e o Zephyr, em 2015. Ano retrasado, em 2019, eles se separaram. Agora vem a bucha. Ele foi muito julgado por logo depois começar a namorar a hold da banda, a Kaia, de 21 anos, ele com 40, 41. E entrou aquela história de como pode, né, o cara fazer uma história tão parecida com a do pai, ele que tinha julgado, né? Mesmo ele sabendo que foi super doloroso, porque o Julian sofreu muito com a separação e com a descoberta da namorada do pai, que era muito mais nova. Na ocasião, o Julian tinha idade próxima a um dos seus filhos. Bom, o pai tinha câncer e morreu em casa no Rio de Janeiro, em 2013, ao lado da esposa, e o Julian estava junto. A Naomi, nossa inscrita de Xangri-Lá, do Rio Grande do Sul, quer saber: Doutor Mário, queria que o senhor nos dissesse se existe a possibilidade do Julian inconscientemente fazer algo tão parecido com o que o pai fez, como uma forma de tentar ficar mais próximo dele, assim como se fosse um jeito de dizer te perdoo, te entendo. E aí, Mário, é possível responder a pergunta da nossa inscrita? Fala aí, Mário! Pessoal, um grande abraço e hoje nós temos o episódio do Julian Fernando Casablancas, da banda Strokes. Claro, Luca, dá para responder sim a pergunta da Naomi com prazer. Ela pergunta se existe a possibilidade do Julian ter feito algo parecido com o que o pai fez. Isso é, se casar com a mulher mais jovem, como uma forma inconsciente dele ficar mais próximo desse pai. Um jeito de dizer para ele, te perdoo e te entendo. É uma pergunta muito interessante, Naomi, porque você toca em 2 temas muito importantes para a psicanálise, que é a identificação e a reparação. Identificação porque o Julian escolhe uma mulher mais jovem, tal como o pai fez. E reparação porque, assim fazendo, Julian compreende o ato do pai ao mesmo tempo que o perdoa. A identificação é o mais antigo laço emocional que criamos com nossos semelhantes, que é de nos tornarmos idênticos ao outro. E a reparação consiste numa restauração, uma restauração de um objeto estável dentro do ego. A figura materna, por exemplo, que serve de base para um desenvolvimento emocional saudável.
Bom, é um raciocínio muito bacana o seu, Naomi, mas como não estamos dentro da mente do Julian, nós não podemos dizer com segurança se isso aconteceu. É só uma mera especulação. Mas a gente pode pensar em outro tipo de identificação do Julian e do pai do Julian, que é a identificação com a cultura machista em que vivemos. Cultura essa que não reprova aos homens se casarem com mulheres mais novas. Eu vou contar para vocês uma história que ilustra bem a questão do machismo cultural, mas pelo oposto, quando uma mulher mais velha se une a um homem mais novo. Vou falar sobre o rolê que a grande compositora brasileira Chiquinha Gonzaga passou, aquela que compôs O Abre Alas Que Eu Quero Passar. Vou contar para vocês. Em 1899, aos 56 anos de idade, Chiquinha Gonzaga conhece um rapaz de 16 anos, 40 anos de diferença, e começa a viver com ele maritalmente, mesmo sabendo que iria enfrentar o escândalo da sociedade carioca da época. Como Chiquinha Gonzaga lidou com essa situação? Quando a coisa ficou séria entre eles, ela zarpou para Portugal com um rapaz que se chamava João Batista e que era português de nascimento. E lá ela o adota como filho, com papel passado no cartório e tudo mais. Trocando em miúdos, minha gente, ela adotou como filho o próprio marido. Funcionou. Para todos os efeitos, João Batista era filho dela e a sociedade carioca da época foi apaziguada. Mesmo hoje em dia, poucas mulheres teriam a audácia e a coragem de Chiquinha Gonzaga para enfrentar com astúcia o machismo ainda existente. Eu pergunto, se o Julian fosse mulher, será que essa história não seria outra? O que vocês acham? Um beijo a todos! Opa! E você, o que você acha, hein? Comenta aqui, claro, curte e compartilha. Semana que vem tem mais um vídeo aqui no canal. Aproveita e me segue no Insta, Luca89FM. O Mário tá no Facebook. E ó, até semana que vem, hein? Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, quinta-feira, às 6 horas. Vídeo novo e inédito, e manda sua sugestão, fechou? Valeu e até lá!